Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos abordar o tema da frase complexa. Costuma ser um tema bastante complexo, passa a redundância. Os alunos costumam ter algumas dificuldades a entender, porque têm muitos nomes, porque são muitas, mas eu acredito que se conseguirem perceber o seu significado, qual a sua função, que elas comecem a fazer mais sentido. Ok, então vamos tentar essa abordagem, não decorar, não memorizar, perceber o sentido, perceber para que é que elas servem, enfim. Bom, então a frase complexa divide-se em dois grupos principais, que são as frases coordenadas e as subordinadas. Vamos começar pelas coordenadas, são as que têm menos elementos, vá lá. Então, as orações coordenadas basicamente são, nós juntamos duas orações que são orações simples, são frases simples, que têm um sujeito, um predicado. São frases simples que juntas formam uma frase complexa. Vou dar um exemplo, por exemplo, o João viu TV, o João comeu um bolo. São duas frases simples, eu posso juntá-las numa frase complexa dizendo o João viu TV e comeu um bolo. Estou a fazer aqui dois predicados diferentes, ok? Então, esta frase é complexa porque eu juntei duas frases simples que não consigo antepor, ok? O não conseguir antepor, nós vamos ver com um exemplo que eu tenho aqui específico. Isto dá-nos apenas informação para distinguir as coordenadas das subordinadas, ok? Eu vou ler o que está aqui e vamos falar um pouco sobre isso. Então, a coordenação é um processo sintático. Sintático significa que eu falei, não é? Tem mais do que um predicado. Consiste na junção de duas ou mais unidades linguísticas com a mesma categoria e ou função sintática. Ou seja, eu posso juntar dois sujeitos, o João e a Maria. Estou a fazer aqui um sujeito composto e estou a usar uma conjunção copulativa. Ou seja, estou a coordenar dois sujeitos, mas também posso coordenar dois predicados, como disse ainda há bocado. O João viu TV e comeu um bolo. Estão a entender? Então a coordenação significa aqui juntar frases simples, podem ser sujeitos, podem ser predicados. Pronto, não se esqueçam que as orações e as funções sintáticas têm muitas vezes ligação. O que diz aqui então, a oração coordenada é uma oração contida numa frase complexa que não mantém uma relação de subordinação sintática com as orações com que se combina, ou seja, elas podem se separar. Como eu disse ainda há bocadinho, a frase complexa do João viu televisão e comeu um bolo podia ser separada em duas frases simples. Nas subordinadas, isso não irá acontecer, uma frase precisa da outra, daí o termo subordinadas, uma é subordinada à outra, a outra é subordinante. As coordenadas são sempre as duas coordenadas, coordenam-se uma à outra, valem mesmo uma e a outra, ok? Na subordinada e na subordinante, uma precisa, não vive sem a outra. O que diz aqui então mais distingue-se das subordinadas por não poder ser anteposta. Esta característica do não poder ser anteposta, nós já vamos verificar isso. Então as orações coordenadas dividem-se em 5. As orações coordenadas copulativas, que vão ter conjunções copulativas, o i ou locuções copulativas. A diferença entre conjunção e locução é que conjunção é só uma palavra e locução é mais do que uma palavra. Então a conjunção i, a locução não só, mas também, a locução nem. Não se esqueçam que o nem quer dizer e não, é mais correto dizer nem do que dizer e não. A adversativa, a palavra diz tudo. Adversativa significa que a primeira parte da frase vai ser como que uma adversária da segunda, vai ser quase como contrária. Há aqui uma noção de contrário, não é? É o mas, ou porém. Vamos ver isso caso a caso. A oração coordenada disjuntiva, a disjunção que vocês conhecem da matemática, uma disjunção é um ou ora. Na filosofia também se utilizam disjunções. A conclusiva, esta é fácil, é o logo, portanto. A explicativa costuma ser o pois. Também pode ser o que, mas nós vamos ver, nós depois perceberemos isso melhor quando chegarmos ao exemplo em concreto. Pronto, então vamos ver aqui a coordenada copulativa, é a primeira. Estabelece uma relação de adição, ou seja, estamos a acrescentar coisas, fiz isto, estamos sempre a acrescentar.
vou ler aqui o exemplo, a rapariga entrou na loja e comprou 2 vestidos. Aqui dá para perceber bem o que eu estava a tentar dizer antes, não pode haver anteposição, porque se eu trocar esta frase de sítio, não posso começar com a rapariga comprou 2 vestidos e entrou na loja. Isso faz sentido. Em termos de coerência, não há coerência no conteúdo. Depois da sessão de cinema, dirigi-me ao estacionamento e regressei a casa, que também não faz muito sentido a pessoa regressar a casa e depois é que vai para o estacionamento, não é? Então, percebem a parte da anteposição? Serve apenas para perceber se elas são subordinadas, coordenadas. Ninguém me vai perguntar isto em exame, isto não vai surgir de maneira nenhuma. É só para conhecerem bem a matéria, perceberem como é que funciona, ok? Ninguém vos vai perguntar isto, é só uma questão de conhecer a matéria a fundo. A seguir temos aqui a adversativa, tem a ver com uma oposição, um contraste, uma frase com a outra, não é? Os exemplos: na escola todos conheciam o novo aluno, mas ninguém sabia de onde viera. Pensei em sair, mas optei por ficar em casa a ler. Ok. Não faz sentido antepor, não é? Optei por ficar em casa a ler, mas pensei em sair. Orações coordenadas disjuntivas ou exprime um valor da alternativa face ao que eu expresso pela oração com que se combina, trazes-me o livro ou vou eu buscá-lo, que há uma alternativa, uma opção, digamos assim, ou compras o novo romance da autora portuguesa de que tanto gostas, ou optas por conhecer um escritor estrangeiro. Cá está também a opção, a alternativa. A coordenada conclusiva, que nos mostra naturalmente uma conclusão. Decorrente da frase que foi dita anteriormente, recuperei da aula de hidroginástica, logo vou contigo à sessão de ginástica aeróbica. Também não faz sentido antepor. Antepor com o logo naquele sítio, ok? O logo não vai atrás da frase. O logo fica naquele sítio e eu vou só antepor as frases. Não faz sentido. A causa aqui vai mudar de sítio e não faz sentido. Enfim, o Afonso foi de férias, logo deixou a casa entregue à irmã. Ou seja, não vale a pena continuar a falar na anteposição, porque é só um pormenor. Orações coordenadas explicativas, dá-se uma explicação, não é? Há uma justificação. Uma justificação é diferente de uma causa, ok? Porque nós vamos falar depois nas subordinadas adverbiais causais, que o pessoal às vezes confunde com as explicativas, porque o pois e o porque podem parecer a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. O pois dá-nos uma justificação, explica-nos algo, e o porquê dá-nos a causa. Qual foi a causa? Porquê? Ok? E a explicação é diferente, está-se a acrescentar uma explicação. Que pode parecer muito semelhante, mas não é a mesma coisa, ok? E não façam confusão entre isso, porque não é mesmo a mesma coisa. O restaurante do Joaquim sofreu uma inundação, pois está fechado. Ok? Ou seja, a causa é a inundação. A explicação é o estar fechado. É diferente da causal, está bem? Por exemplo, se eu transformasse esta frase numa causal, seria... Eu não quero que vocês confundam, ok? É só mesmo para perceberem a diferença. O restaurante está fechado porque sofreu uma inundação, perdão. Ou seja, a explicação é diferente da causa, é o oposto até. As crianças não apreciaram o filme, pois mostraram-se aborrecidas. Se trocarem, dá uma causal. Pronto, então vamos aqui então passar para as subordinadas. Aqui já não vão ser duas funções sintáticas que tenham o mesmo valor, dois sujeitos, dois predicados, vão ser, dependem uma da outra. Ok? Pode ser um sujeito e um predicado, por exemplo, que dependem um do outro. O sujeito não funciona sem o predicado não funciona sem o sujeito. Então, é diferente aqui a relação. Mas não nos percamos com comparações com as funções sintáticas. Vamos já avançar para as várias orações subordinadas, que também as orações coordenadas são aquelas 5. As orações subordinadas ainda se subdividem em 3 classes. Ou seja, há aqui 3 subclasses de orações subordinadas, que são as adverbiais. Ok? Vamos então começar com as adverbiais. Podemos então ter as adverbiais causais, as adverbiais comparativas, são muito fáceis, têm a ver mesmo com o escuro expressivo. As concessivas, atenção a estas palavras que às vezes podem ser parecidas, concessiva,
consecutiva, vamos ver agora a seguir, condicional, consecutiva, não se confundam com concessiva e consecutiva, já vamos perceber o que é que cada uma significa e aí sim vamos perceber bem a diferença. Final. Final não tem a ver com tempo, nunca pensem que final tem a ver com o tempo, com o final de alguma coisa, tem a ver com a finalidade. Para quê? Com que finalidade? Para quê? E a temporal, que também é simples, tem a ver com o tempo. Vamos também falar nas substantivas, ou seja, já vimos ali uma subcategoria, que eram as adverbiais. Aqui está outra subcategoria das subordinadas, que é as subordinadas substantivas. As substantivas vamos ter então as completivas e as relativas. Falaremos mais a fundo sobre cada uma delas quando chegarmos lá. Outra subcategoria das subordinadas, que são as adjetivas. Relativa explicativa e relativa restritiva. Então, estas três subclasses, subordinada adverbial, subordinada substantiva, subordinada adjetiva. Então vamos lá ver uma a uma aqui em pormenor. Oração subordinada adverbial. Vamos começar com os adverbiais. Vamos começar com o adverbial causal. Okay? A causal é muito fácil perceber qual é a causa porquê. Se a questão é porquê, a resposta vai ser porque. Não vai ser só porque. Vão ser todas as expressões, todas as conjunções, todas as locuções conjuncionais que tenham o mesmo valor semântico de porque. Que tenham o mesmo significado de porque. Pode ser o que, e aqui está um exemplo com o que pode também significar porque. Por exemplo, não entras que estás atrasado. Ou seja, não entras porque estás atrasado. Que é fácil perceber que este que tem precisamente o mesmo significado que porque. Então, aqui tem o vosso primeiro exemplo de uma utilização do que tem o mesmo significado de porque, ou seja, o que pode aparecer eventualmente nas orações subordinadas adverbiais causais, ok? Vou então ler o que está aqui no exemplo. Exprime a razão, exprime o motivo, exprime a causa, exprime o porquê do evento descrito na oração subordinante. A subordinada precisa da subordinante. Fiquei cansado. Aqui dá logo para perceber que esta é a subordinante porque esta frase funciona bem sozinha. Fiquei cansado é uma frase que eu posso dizer. E acaba aqui. Ok? Então esta frase não precisa da outra. A outra é que precisa desta. Fiquei cansado porque exagerei no exercício físico. Porquê? Qual é a causa? Porque exagerei no exercício físico. Não faças demasiada força na maçaneta da porta porque está solta. Que está solta. Este que tem o significado de porque. Visto que te recusas a integrar um grupo, trabalharás sozinho. Outra maneira de dizer isto, como te recusas a integrar um grupo, trabalharás sozinho. Um erro gravíssimo de escrita de português é iniciar-se frases com porque. Nunca se iniciam frases com a palavra porque. É um erro. Não perguntem porquê, é. Há erros gramaticais que basta simplesmente a pessoa perceber isto é um erro, não vou cometê-lo, não quero saber a origem do erro, é um erro. Começar frases com porque é um erro, mas há maneiras de contornar este erro. Um deles é utilizar conjunções que não são a palavra porque. Pode ser o como, atenção que o como no início de uma frase vale porque, e o como no outro lugar da frase pode ser uma comparação, ok? Ou seja, cuidado aqui com o como, que se for no início ele está a fazer o papel de porque. Visto que também pode ser uma locução que faz o papel de porque. Então, posso dizer esta frase, como te recusas a integrar um grupo, trabalharás sozinho. Temos aqui também uma oração subordinada adverbial causal. Avancemos. Aqui temos as comparativas. Calha bem, porque eu acabei de falar do como, e o como no início da frase serve como porque, mas aqui ela está no meio da frase. E se está a fazer uma comparação, naturalmente, não é? Mas há outras palavras que servem, outras palavras ou expressões, locuções que servem para fazer comparações, não vamos limitar-nos ao como, porque isso era lá no segundo, terceiro ciclo, agora temos que avançar, acrescentar mais vocabulário. Tem que haver aqui uma relação
uma comparação, acho que não há muito a dizer em relação a isso, não é? Então, limpaste o teu quarto como tinhas feito a semana passada, há aqui uma comparação com o que aconteceu antes, a viagem correu conforme desejávamos, ou seja, como desejávamos, tentem sempre trocar a palavra por uma palavra que vocês conheçam. É muito mais simples de chegar à resposta. O meu primo mais novo gosta mais de desenhar do que de ver televisão. Aqui, podia ser uma rasteira, não se esqueçam dos graus dos adjetivos que deram na primária, quinto, sexto, sétimo. Quando o mais alto do que, menos alto do que, isto são os graus comparativos de superioridade, comparativo de igualdade, ou tão alto como, o como aqui, acho que era um bocado desnecessário dizer, não é? Agora, mais do que, menos do que, também são comparações, por isso atenção, fiquem atentos a isso. Concessiva, fazer uma concessão é um contraste. Esta frase, em termos de significado, é semelhante à coordenada adversativa. Okay? Em termos de conteúdo, em termos de significado. Mas não é a mesma coisa. Também temos que distinguir. Mas também há aqui um contraste. Por exemplo, fui à praia embora estivesse a chover, ou seja, a situação de estar a chover não bate bem com o ir à praia, por isso há aqui uma situação de contraste, não é? Eu vou ler aqui os exemplos, que são um bocadinho mais complexos. Embora já tenha viajado muito, nunca andei TGV, cá está o contraste. Já viajei, eu nunca. O Lucas nunca esteve na Noruega, ainda que, ou seja, embora já conheça quase todos os países europeus, a palavra mais recorrente nas concessivas é o embora. No entanto, há que ter em mente que há sempre palavras e expressões equivalentes àquela, à mais conhecida, não é? Se bem que nunca tenha sofrido atrasos no aeroporto, chego sempre com muita antecedência ao check-in. Pronto, está a concessiva, tem aqui um teor de contraste. A adverbial condicional. Uma condição, toda a gente sabe o que é uma condicional, isto estuda-se nos modos verbais, aliás. E na filosofia também se estuda a condicional, pronto. A condição é se acontecer isto, então vai acontecer aquilo. Pronto, é isso. Se preparares a bagagem atempadamente, então tens menos hipóteses de te esqueceres de algo importante. Todos os palestrantes chegarão a horas, a menos que é uma locução conjuncional condicional, porque significa o mesmo que se, basicamente. A menos que o trânsito se complique na baixa da cidade, aquele se que está ali não tem nada a ver com a conjunção, ok? Aquilo é um pronome. Contando que entregues os documentos no prazo previsto, terás a declaração emitida em tempo útil. Ou seja, se entregares... Cuidado que às vezes quando fazemos algumas alterações nas palavras temos que mudar os tempos verbais. Então, contando que entregues, passaria para se entregares, não é? Mas valeria precisamente a mesma coisa em termos de semântica, tá? Consecutiva. A consecutiva é muito fácil de perceber e cá temos outra que vai aparecer o que. Mas esta é muito fácil de perceber. Basta só encontrarem lá a palavra tão ou a palavra tanto. Aqui por acaso tal também pode ser. Pronto, aqui o segundo exemplo que está aqui não aparece nem uma nem outra, mas isto não é habitual. Costuma aparecer sempre o tão ou o tanto e consecutiva tem a ver com uma consequência. Ok? Pronto, e a frase que está aqui no meio nem sequer utiliza o que é uma coisa que não é habitual. Mas eu vou ler os exemplos. Tem a ver sempre com consequências, ok? Ele dormiu tanto que faltou ao exame, ele é tão alto que não passa nesta porta, ou seja, há sempre aqui uma consequência, e o tão e o que, e o tanto e o que, mas naturalmente há exemplos que não têm estas duas palavras, pronto. Vamos ver aqui um deles, não é habitual surgir, ok? O livro era tão interessante que o li em apenas 2 dias, cá está tão que. O livro era interessante a ponto de o ler em apenas 2 dias, é uma versão da frase anterior que significa o mesmo, por isso também tem o valor de consecutiva, porque está aqui a consequência. O funcionário empenhou-se na resolução do problema de tal maneira que os clientes o elogiaram diante do gerente da loja. O de tal maneira que também é equivalente ao tão que ou tanto que. Podemos fazer a frase de outra maneira. O funcionário empenhou-se tanto na resolução do problema que os clientes o elogiaram. Ou seja, o de tal maneira que tem a mesma tem equivalência ao tão que e tanto que. Então, a adverbial final
não tem a ver com o final do jogo ou o final da história, tem a ver com que finalidade, para quê. Se perceberem isto, é fácil, porque vão logo pensar na palavra para. Para quê? Para isto, não é? Pronto, então vou ler aqui estes exemplos. Para que a minha opinião fosse conhecida, fiz um telefonema ao coordenador. Cá está o para, ou seja, fiz um telefonema ao coordenador. Para quê? Para que a minha opinião fosse conhecida. As frases podem mudar muitas vezes de sítio, mas terão sempre o mesmo valor, ok? Cá está, nas coordenadas não podes fazer isso. Não se pode mudar as frases de sítio que elas perdem o seu sentido. Aqui pode-se fazer isso. Fiz um telefonema ao coordenador para dar a conhecer a minha opinião. Também se podia trocar para dar a conhecer a minha opinião, vírgula, fiz um telefonema ao coordenador, porque não? A Ruth organizou a festa com antecedência, a fim de que, o a fim de que é para quê, qual é a finalidade, está cá a palavra fim, também não é assim muito complicado de perceber. Desculpem lá tirar daqui este toque na tecla sem querer. Pronto, vá, vou avançar. Temporal. Temporal é mais simples de todas, tem sempre a ver com palavras relacionadas com tempo. Quando. Há aqui uma que é de rasteira, mas isto costuma aprender-se até a nível do ciclo, que é a palavra mal, que não é um advérbio, neste caso, não é um advérbio de modo, estou mal, tem a ver com o tempo. Mal cheguei a casa, deitei-me. Okay? Ou seja, quando cheguei a casa, deitei-me. Tem essa equivalência temporal. Vou ler os exemplos. Quando telefonei para a biblioteca municipal, percebi que o horário de funcionamento tinha sido alterado. O quando. Respondi ao questionário mal cheguei a casa. Cá está o mal. Ficámos preocupados sempre que há um atraso no envio dos documentos. Este sempre significa quando, ou seja, ficamos preocupados quando há um atraso. O quando pressupõe uma continuidade, não é? Que aconteça sempre. Uma vez tranquilo, poderás falar com Maria, ou seja, quando estiveres tranquilo. Uma vez tranquilo é uma maneira mais elegante de dizer, para não se utilizar o quando. Então, faltam-nos então as substantivas. As substantivas costumam ser um bocadinho mais complicadas, mas eu vou tentar simplificar isto. É assim, a substantiva completiva. A substantiva completiva pode ter função de complemento ou sujeito. Ok? E os complementos que vocês conhecem são quais? Direto, indireto, oblíquo, complemento agente passiva. Pronto, nós vamos focar nos complementos, naqueles principais, no direto, indireto, oblíquo. E sujeito. Ok? Então, as orações completivas têm estas funções. E às vezes são um bocadinho difíceis de perceber, mas pensem sempre. Os complementos vêm a seguir aos verbos, ou vêm ligados aos verbos, tá? Então pensem nisso. Vamos tentar perceber aqui estas frases. Fazendo as questões que normalmente se fazem para se descobrir os complementos, que é o quê, quem, a quem. O complemento oblíquo não tem questões nenhumas, não é? Mas pronto. Vá, eu vou ler aqui as frases, pode ser que entendam. A polícia anunciou o quê? Complemento direto. A polícia anunciou o quê? Que prendera o assaltante. Se vocês voltarem lá para trás, no que nós já falámos, e começarem a fazer aqui uma revisão, até podem ir tomando nota numa folha, a fazer a revisão do significado dos quês, não há nenhum que lá para trás que tenha o significado de complemento direto. Ok? Por isso dá para diferenciar dos outros quês. Outra frase, na conferência de imprensa, a jornalista perguntou o quê? Se havia novos dados sobre o crime. Ou seja, está aqui outro complemento direto. Em breve é provável o quê? Que se revelem factos científicos extraordinários. Por acaso aqui não está nenhum exemplo de sujeito, mas eu posso dar um oralmente, que é um que costuma aparecer muitas vezes, assim como rasteira. É uma frase que começa com a palavra é. Por exemplo, é verdade que os alunos não leem muito. Ou seja, o verbo ser, a palavra é aqui o verbo principal nesta frase. É verdade o quê? Mas calma aí. Os alunos não lerem muito é verdade. Ou seja, os alunos não lerem muito é que é o sujeito, porque pode estar no início da frase. Repara, é verdade que os alunos não leem muito. Ou, os alunos não lerem muito é verdade. Ou seja, os alunos não lerem muito é o sujeito. É um sujeito um bocadinho grande, um bocadinho
Não é comum ser assim tão grande, mas é sujeito, tá? Então é um exemplo. As frases que começam com é, fiquem logo de olho aberto, porque pode ser o sujeito que está lá para a frente e ser uma oração subordinada substantiva completiva. Tá bom? Temos então a oração subordinada substantiva relativa. Esta substantiva relativa difere vocês vão ter outras orações relativas, que são as adjetivas relativas, que na própria frase vocês vão ter o antecedente. Ou seja, vão ter lá um que e vão ter a coisa a que se refere esse que. Vou dar aqui um exemplo muito rápido. O homem que tem 3 filhas é talhante. O homem que tem... Ou seja, este que está-se a referir ao homem. Tem cá o antecedente. Mas essas nós ainda não falamos, vamos falar a seguir. Aqui nós estamos a falar das orações subordinadas substantivas relativas que não têm antecedente. Tá bom? Vamos tentar perceber isto. O que diz aqui ajuda bastante. Se a frase começar com quem, com o que, onde e quanto, não é preciso de começar. Não precisam de começar, ok? É terem estas expressões, mas não têm aquilo a que se referem. Vamos ver aqui os exemplos. Quem espera sempre alcança. Não está aqui a dizer quem espera. Ok? Por exemplo, se eu disser assim, os alunos que esperam, já não seria esta oração. Já seria a adjetiva relativa, que vem a seguir, eu sei, mas já seria essa. Aqui, quem espera não fala de quem espera, por isso é só relativa. Encontrei o irmão da Laura onde não esperava vê-lo. Este onde não há nenhum, não há aqui o sítio. Se disseres assim, encontrei o irmão da Laura na casa onde esperava vê-lo. Aqui, o onde já é relativo a uma coisa que está na frase. É relativo à casa. Por isso não seria esta oração. Seria a que vem a seguir, que é a adjetiva relativa. Está bem? Então, quando não aparece aquilo a que se refere, é substantiva relativa só. Está bem? O prémio foi ganho por quem o merecia. Mas por quem? A gente não sabe quem é, não se refere aqui na frase. Alguns viajantes não sabem o que incluir na bagagem. Podia dizer assim, que não seria esta. Alguns viajantes não sabem as coisas que incluir na bagagem. Aqui já não seria, porque estava cá as coisas que. E este que referia-se às coisas. Não podia ser só relativa. Seria já adjetiva relativa. O Paulo oferecer um livro a quem o ajudara. Podia ser de outra maneira e já não seria, vou sempre dar o exemplo contrário, o Paulo ofereceu um livro às pessoas que o ajudaram e esse aqui já não seria relativa porque tinha lá o antecedente. Espero que tenham percebido esta parte. Eu estou a fazer o contraponto com as que não são, que vêm agora, não é? Que são as adjetivas. Então, aqui nós temos modificadores do nome, não é? Ligando aqui com as funções sintáticas, vamos ter modificadores do nome que vão estar ligados com palavras que são relativas sempre a alguma coisa. Pode ser um pronome, o que, pode ser um advérbio, o onde. Vou dar aqui os exemplos, ver se vocês entendem. A diferença entre a restritiva e a explicativa é muito simples. Eu não vou aprofundar isto muito, tem mesmo só a ver com a utilização das vírgulas, da pontuação ou não. Isto tem uma explicação mais aprofundada, mas não há necessidade alguma de se perder tempo com isso. O polícia que anunciou a detenção do assaltante forneceu informações sobre o crime. Que anunciou a detenção do assaltante. Este que não se refere à polícia. Então é adjetiva e depois é restritiva porque não tem vírgulas. Nós vamos aprender o restritiva com a cena do... desculpem utilizar a palavra cena. Com o aspecto de ter ou não ter vírgulas. Ok? Vamos ficar por aí porque assim acho que é a maneira mais simples de perceber. Podem perceber com a cena do restringir a informação, do acrescentar informação, mas isso só complica. Percebam só com a cena do tem vírgulas. Desculpem lá a utilização da palavra cena, é o hábito com os meus alunos. Ter vírgulas não tem vírgulas, ok? Então aqui a adjetiva restritiva não tem vírgulas e as palavrinhas o que e o onde, o local onde decorreu a conferência de imprensa, referem-se ao que vem antes, ao antecedente, ok? Ou seja, sempre que vos pedirem um antecedente numa pergunta de exame, refere-se sempre ao que é que aquilo está a falar. Aquilo está a falar sobre o quê? Esta palavra fala sobre o quê? Está a referir-se a quê? Pronto.
Falta-nos só uma, que é a explicativa, que difere da anterior simplesmente pela utilização de pontuação que separa. Podem não ser só vírgulas, não é? Porque se a frase acabar com a oração, vai terminar com ponto final, está bem? Pronto, é isso. O sucesso que é tão desejado constrói-se cotidianamente, este que refere-se ao sucesso. O esforço e a persistência que devem aplicar-se em todas as tarefas são passos importantes no caminho do sucesso. Este que também se refere ao esforço e à persistência. Ou seja, são adjetivas relativas, não são simplesmente relativas como as que nós vimos anteriormente, que são as substantivas. Bom, terminamos. Espero que tenham percebido tudo. Se houver alguma questão, podem colocá-las nos comentários, que eu vou tentar responder a toda a gente. E muito obrigado por seguirem os vídeos do canal. Até à próxima.